está aqui no TV Folha hoje para falar sobre a convocação da seleção olímpica que vai jogar a Olimpíada do Rio 2016, agora em agosto. Comigo, Marcel Riso, colunista do Painel UFC, e Sérgio Rangel, repórter da sucursal do Rio da Folha. Queria começar falando com o Rangel sobre essa convocação que aconteceu no final da manhã dessa quarta-feira. Rangel, a principal surpresa da convocação acho que é o Fernando Praz, né? Como é que você viu essa convocação do Fernando Praz e também os outros jogadores aí maiores de 23 anos escolhidos pelo Rogério Micali, além do Fernando Praz, o Neymar, que já se sabia, e também o Douglas Costa para compor aí o ataque com o Neymar na seleção olímpica? O Fernando Praz, boa tarde. O Fernando Praz foi realmente a maior surpresa, né? Até para ele mesmo. Até a semana passada, ninguém apostaria nada nele. Até que vazou lá os nomes dos pré-selecionados e ele estava entre os pré-selecionados, né? Isso foi uma escolha do Micali, né? O próprio Dunga jamais convocou ele, jamais chamou ele. Ele também conta com a simpatia do presidente da CBF, o Marco Polo Del Nero, que é palmeirense. Claro que o Fernando Praz ele assinou um manifesto pedindo a saída do Del Nero, como o próprio treinador da seleção também já pediu, e eu acho que é até difícil se ele ficar vetando quem é que assinou aquele acordo, ele acho que vai deixar de falar com muita gente. Então, ele aceitou, ele chamou o Fernando Praz, assim, foi uma grande surpresa da convocação, e o Douglas Costa, que também... O Thiago Silva era o preferido do Micali, o preferido da CBF. A CBF tentou a liberação dele junto com o Paris Saint-Germain até as últimas horas. O Paris não quis ceder porque não queria perder os dois zagueiros e botou o Douglas Costa, que é um jogador também que o Dunga que fez questão que colocasse na lista. Até foi o último jogador que o Gilmar anunciou como estando na lista dos 35 pré-selecionados. O Gilmar... e o Dunga, no dia que eles foram demitidos, eles tinham que mandar essa lista dos 35 pré-selecionados, que também foi feito pelo Micali, que o Micali estava junto, e ele conseguiu a liberação do Douglas Costa. Fora isso, agora ficaram alguns jogadores de fora dessa lista, né, esses jogadores acima da idade. Vale destacar, eu acho que o Brasil tem um bom ataque, né? Não sei o que vocês acham, mas parece que o Brasil tem um bom ataque. Um ataque, boas opções de ataque, a gente pode falar, né? Tipo, além do Neymar, o próprio Douglas Costa, atacante, o Gabriel Jesus e o Luan do Grêmio. A gente conversava antes até, né, Marcelo, sobre o ataque que o Micali em algum momento chegou a pensar, ou pelo menos a gente poderia especular com os nomes que ele já chamava dessa seleção sub-23, no caso o Gabriel Jesus, com os jogadores que estavam já na seleção, que estão na seleção, estiveram na seleção principal. O Neymar não esteve na Copa América, mas é o principal jogador da seleção. O Gabriel dos Santos esteve. E aí o Douglas Costa, que era um nome sempre chamado pelo Dunga, muito bem quisto ali na seleção, bem avaliado, né? Jogador que teve uma boa temporada no Bayern de Munique. Como é que você vê essa formação do ataque da seleção? É possível o Douglas Costa, por exemplo, não ser titular no time, sendo a opção, né, maior de 23 anos, o esforço que foi feito e tal para conseguir a convocação dele? Boa tarde para todos. A presença do Douglas Costa é interessante por isso, né? Porque se imaginava que o Micali, até pelo trabalho dele nesse ano, o ataque dele fosse formado pelo Neymar e pelos dois Gabriéis, né? Pelo Gabriel Jesus e pelo Gabriel dos Santos, que são os jogadores que ele vinha convocando com frequência, né? A presença do Douglas Costa para essa dúvida como que ele vai armar esse ataque. O Douglas Costa talvez seja hoje o segundo melhor jogador do Brasil em atividade, teve uma temporada ótima pelo Bayern, só não jogou a Copa América porque ele se machucou. E a presença, é estranho você imaginar que se negociou com o Bayern a liberação, o Bayern topou liberar e o Douglas Costa vai vir para cá para ser reserva, até pelo status que ele tem. Então eu acho que vai acabar num primeiro momento talvez sobrando para o Gabriel Jesus. Eu acho principalmente, acho que o Gabriel, pelo menos na seleção olímpica, ainda está um passo ali à frente do que o Gabriel Jesus, com base nas escalações do Micali na preparação, né? O Gabriel sempre teve um passo na frente, mesmo sendo o Dunga um treinador, foi o Gabriel Gabriel Barbosa, né? O Gabriel dos Santos convocado para a Copa América e não o Gabriel Jesus. Eu acho que num primeiro momento, se imaginando que vai ter um meio armador, que pode ser o Felipe Anderson, pode ser o Rafinha, eu acho que está mais para o Felipe Anderson, mas no primeiro momento eu acho que o Gabriel Jesus sentaria no banco para ter um ataque Douglas Costa, Neymar
e o Gabriel dos Santos. Mas é óbvio que ele pode até fazer uma maluquice ali, colocar os quatro para jogar, os 2 Gabriéis. E aí vai depender realmente, acho que dos treinamentos na Granja e do amistoso que eles vão fazer em Goiânia também. Agora a gente fala de surpresa, né? O Fernando Praz como principal surpresa nessa escalação. Essa seleção acaba tendo como surpresa o próprio técnico, né? Até a demissão do Dunga, o Dunga seria o técnico na Olimpíada do Rio 2016. A demissão do Dunga e posterior contratação do Tite, pelo que o Tite falou e foi dito na CBF, ele colocou como condição que não gostaria de treinar o time na Rio 2016. Qual é o trabalho que já foi feito pelo Micali? Há quanto tempo o Micali está nessa seleção? Ele jogou competição oficial, jogou apenas amistosos? Como é que foi o trabalho dele nesse período? Ele assumiu quando o Galo era o treinador, há um ano. Né? 1 ano, foi logo depois, na verdade o Galo foi demitido um pouquinho antes da Copa América do Chile, eu acho que foi demitido ali em maio. Ele disputou o Pan-Americano. Pan-Americano, isso. Foi e o torneio disputou oficial, o Mundial Sub-20. O Mundial Sub-20 da Nova Zelândia, o Brasil ficou em segundo lugar. Isso que credenciou ele, segundo o presidente Marco Polo, que ele falou que, olha, temos um vice-campeão mundial, então nós queremos chamar ele. Eu acho que ele já trabalha bem a base, ele tem experiência, já trabalhou 7 anos no Atlético Mineiro, foi campeão da Copa São Paulo pelo Figueirense. É um cara conhecido por trabalhar na base. Agora, ele nunca trabalhou com estádio cheio, né? Então, vamos ver como é que vai ser a pressão de jogar no Brasil, com o público todo querendo a medalha de ouro. Então, eu acho que ele está armando o time para isso, assim, porque os adversários do Brasil, no papel, ninguém conhece, né? São bem fracos. E eu acho que ele vai botar um time bastante ofensivo para, junto com a torcida, tentar dar uma impressionada nos adversários já. E tem uma diferença também, claro, você falou estádio cheio dele não ter jogado, porque categoria de base nunca tem pressão da torcida como time principal, mas tem outra coisa também de jogadores com quem ele vai lidar, né? Ele vai ser o chefe do Neymar na Olimpíada, nesse time. Ele falou sobre isso, né? Sobre a questão do Neymar, com o Dunga, o Neymar estava sendo capitão, ele não garantiu o Neymar como capitão desse time, né, Região? Ele não garantiu, mas acho que dificilmente ele vai tirar essa faixa do Neymar, né? Eu acho que ele falou que quer conversar, quer ter uma conversa olho no olho com o Neymar. Tem o Praz, que é um jogador de 37 anos, é o capitão do Palmeiras e tal, mas eu acho que dificilmente ele vai tirar essa faixa do Neymar. É só ele querendo se posicionar, né? Ele parece ser, assim, os atletas gostam muito dele, os atletas de base. Agora vamos ver como é que é trabalhar no time principal, que é bem diferente. Ele teve 2 experiências curtas, né? Em time principal, uma no Figueirense, que era tampão, e outro no time do interior de São Paulo, acho que é o Grêmio Prudente. E mais nada, lá em São Paulo foram só 2 jogos. Então, vamos ver como é que ele trabalha com esses jogadores já formados e já com nome, né? Essa é a grande incógnita, né? E na apresentação, né, dos nomes e tal, e na posterior coletiva, o Tite apareceu na sede da CBF, né? Hoje foi o primeiro dia de trabalho oficial do Tite, né? O Tite ele foi apresentado, no dia seguinte ele já viajou para os Estados Unidos para acompanhar os jogos da Copa América, né? Para assistir o jogo da Colômbia e depois viu a final. Chegou em São Paulo, acho que segunda ou terça, e chegou na CBF hoje. Ele, desde a semana passada, ele já deixou o filho dele e o auxiliar, os 2 já trabalham, já tem sala, computador na CBF, ficam assistindo o jogo lá até altas horas da noite, assim, até pelo menos às 7, 8 horas, quando a CBF fecha, e estão mostrando que estão trabalhando, pelo menos para os dirigentes, né? E vendo adversários da Copa América, vendo os adversários da seleção nas eliminatórias, e hoje o Tite pôde conversar melhor com o Micali, né? Tanto que o Micali falou que quer os conselhos do Tite. Agora vamos ver como é que eles resolvem isso. Ele falou, não, o Tite é um campeão mundial, treinou o Corinthians, eu acho que ele é muito importante para o meu papel. Agora, vamos ver como é que a CBF e como o Tite mesmo vai querer essa proximidade, porque sempre quando ele chegar, o holofote vai ser maior do lado do Tite e vão sempre minimizar o trabalho do Micali, né? Isso não está definido, a participação do Tite, ou até a presença dele em treinos na Granja Comaria, o Tite no início falou que não queria e que não ia participar. Na coletiva ele deixou bem claro, porque todo mundo falava que ele tinha que ser o técnico da Seleção Olímpica, ele falou que não queria, em respeito ao Micali, e falou que não ia participar.
Eu acho que ele deve fazer uma visita na Granja Comari no começo do treinamento e deve ficar falando com ele por telefone, não aparecer publicamente, que aí parece ser muita interferência, né? Uhum. Agora, Marcel, tem como dizer se a gente pode ter como apuração se o Tite teve alguma influência ou se houve uma conversa do Tite? É quase impossível não ter uma conversa do Micali e do Tite sobre nomes. Técnicos conversam, né? Mesmo que não trabalhando junto. O Tite quis deixar claro que não vai influenciar, mas a presença do prazo que se fala no Palmeiras, que se fala ali, é que já é uma influência do Tite, né? Que o Tite quer o prazo como goleiro dele na seleção principal. Muita gente questiona, o prazo vai fazer 38 anos, você imagina na Copa do Mundo ele vai ter 40, mas o Tite acha que tem que resolver o problema dele agora, né? Quer se classificar para a Copa do Mundo, o Brasil está em sexto nas eliminatórias. O próprio Thiago Silva, que era um cara que todo mundo ali na CBF queria muito, inclusive teve o aval ali do Tite, do Tite, do Del Nero, para ter essa volta do Thiago Silva, que o Thiago Silva não ia sendo convocado pelo Dunga por questões pessoais ali. O Dunga e o Thiago Silva tiveram ali um problema ali. Mas isso na Copa América do ano passado. Na Copa América do ano passado o Thiago Silva falhou, mas depois ele não ia sendo chamado porque o Dunga não gostava do Thiago Silva. Mas tanto o Micali, o Tite, o Del Nero, todo mundo queria o Thiago Silva agora, só não pôde participar porque o PSG não liberou. E o Thiago Silva também, imagina-se que vá fazer parte do início do trabalho do Tite na seleção principal já também, né? Então, assim, apesar do Tite, obviamente, talvez não vá escalar o time, não participou da lista final, mas o Tite ali já tem um dedinho dele ali no Praz, que foi uma grande surpresa, no Thiago Silva, enfim, jogadores aí que devem começar também o trabalho com a seleção principal, né? Agora, Angel, você tinha falado sobre adversários, né? É difícil a gente prever esses times. São times que, na maioria das vezes, não jogam, porque é um combinado ali de jogadores sub-23, com 3 jogadores maiores de 23 anos. Em muitos casos, acho que ali de todos os times que vão para Rio 2016, só 3 têm como técnico o treinador principal da seleção. Acho que a Argentina é um exemplo, o Tata Martino, se estiver na seleção até lá. Mas o próprio Micali chegou a falar sobre como vai ser a observação desses adversários, o que ele espera nessa primeira fase. O Brasil enfrenta a África do Sul. Não, ele quase Iraque, não falou Dinamarca. dos adversários. Na verdade, ele só falou dos adversários porque tinha um repórter da Dinamarca lá na coletiva. A Dinamarca é o terceiro adversário do Brasil, né? E o repórter perguntou: olha, acabei de mostrar a lista aqui pro técnico da Dinamarca, mandei por Skype e ele falou: ferrou. Então, ele temendo o time do Brasil, né? E o Micali apenas riu, fez umas declarações bem burocráticas ali, bem diplomáticas, mas não. O Brasil já está observando esses adversários. A seleção, a CBF, tem lá um grupo que agora eles ficam meio de inteligência, pegando fitas do mundo todo e vendo essas fitas. Ou seja, o Brasil já sabe como é que o Iraque joga, já sabe como a África do Sul, que vai ser o primeiro adversário em Brasília, também joga, mas eles ainda não viram o time oficialmente jogar. Eu acho que agora, nessa fase que eles vão fazer alguns treinamentos, a CBF vai mandar um espião, como eles chamam, né, para assistir em loco esses adversários. Mas mesmo assim, nenhum desses 3 adversários assustam muito a seleção nessa fase inicial. Mas lembrando que também todo mundo menosprezava muito Camarões, que eliminou o Brasil na Olimpíada de 2000, e a Nigéria, que todo mundo lembra do Canu, que é perigoso e tal, e em Atlanta, em 96, como foi? O Brasil praticamente desconhecia esses adversários e acabou perdendo feio. E a lista é uma lista mais reduzida comparando com a Copa do Mundo, né? São apenas 18 jogadores, mas tem 4 ali que não foram divulgados hoje, mas entram na lista em caso de um outro atleta ter problema de lesão. Essa divulgação dos 4 vai ser feita? Não, eles têm que mandar essa lista dos 4 no dia 16, junto com essa lista dos 18 para a FIFA. E aí esses 4 eles falaram que não vão anunciar, mas vão mandar. E se acontecer algum problema com algum atleta até o dia da estreia da seleção, que vai ser dia 4, contra a África do Sul em Brasília, a CBF pode colocar um jogador no lugar desse jogador contundido. Se não, aí acabou para qualquer um. Então, se o Brasil tiver um contundido depois da abertura, vai ter que ir com 17. Certo.
Até em razão dessa condição de ter um número menor de jogadores, isso influenciou na convocação? Pelo menos a gente pode analisar dessa maneira. O Micali convocou jogadores que atuam em mais de uma posição. Tem esse ponto, você tem o Rodrigo Caio do São Paulo, que é um jogador que joga no meio. Acho que o Rodrigo Caio até o Rodrigo Caio vinha sendo capitão, né, na seleção olímpica, sem o Neymar, sem o Praz. Dificilmente o Rodrigo Caio vai ser o capitão com o Neymar, com o Praz. Mas o Rodrigo Caio é um jogador que pode jogar como zagueiro, que inicialmente ele é zagueiro, ele vai jogar como zagueiro, né? Imagina que seja ele e o Marquinhos ali. Mas ele pode jogar até de lateral direito, pode jogar de volante. O Zeca, que é um dos laterais convocados, ele é ambidestro, né? No Santos ele joga na esquerda, mas ele pode muito bem jogar na direita também. Na coletiva ele citou o Marquinhos. O Marquinhos pode jogar de lateral também, né? São 3 laterais, né? Ele colocou o Douglas Santos, Zeca e o William. No meio-campo, você pode imaginar o Rafinha jogando um pouco mais como volante, como meio, o próprio Fred mais adiantado. Então, são jogadores que podem fazer mais de uma função, principalmente esses jogadores mais de atrás ali, né? Porque você não vai ter 4 zagueiros, você não vai ter 4 laterais como normalmente tem, né? Então, esses jogadores ali de trás, zaga, lateral, precisam fazer mais de uma função, né? E eu acho que o Rodrigo Caio é o grande ícone aí que pode fazer até 3 funções, se questiona muito o Rodrigo Caio, que é um jogador que nunca se firmou também no São Paulo como titular, um jogador que tem altos e baixos. Ele era titular. Era titular com o Micali, mas ele está muito... a convocação dele muito passa por isso, né? Por ele ser um cara que faz aí 2, 3 funções com eficiência. Né? Certo. Rangel, o Brasil se apresenta, já tem uma data definida, quanto tempo, algo que técnicos reclamam muito, né? Sobre o tempo de treinamento até a estreia, quanto tempo o Micali vai ter para treinar esse time? Ainda mais que ele trabalhou com a maioria dos jogadores, mas com o Neymar, por exemplo, não, com o Praz ainda não. Quanto tempo ele vai ter? É um período semelhante ao que acontece na Copa do Mundo, por exemplo, de preparação? Como é que está definido isso? Vai ser bem menor, né, do que o período da Copa do Mundo. Já está decidido. O Dunga tentou negociar bastante, mas não conseguiu. E eles só vão conseguir... e agora o Micali só vai conseguir treinar a seleção a partir do dia 18 do mês que vem. Vão treinar em Teresópolis, vão ficar lá 9 dias treinando. E Partânia, no dia 20, vão enfrentar. Vão fazer o primeiro e único amistoso, vai ser contra o Japão, em Goiânia. E a partir daí, no dia 30, vai ser esse amistoso, e a partir daí já viaja para Brasília, onde no dia 4 ele já estreia contra o Iraque. Então não tem muito tempo para preparar, né? Ele vai ter que conversar muito com o pessoal e ver o que acontece, né? Mas também não tem tempo para todo mundo, né? Então isso não vai ser desculpa para o Brasil. Os outros também vão ter pouco tempo. Então, vamos ver.